Vocês pediram e nós trouxemos o Antônio Lavareda, um cientista político dos mais conceituados, dos mais respeitados no Brasil e fora do Brasil. Eu acho que vocês vão gostar muito da nossa conversa com ele. Muito obrigado, Lavareda, de você comparecer, aquecer aqui, conversar com a Uniregistral. É um prazer estar conversando com você, me permita chamá-lo coloquialmente, isso é a admiração que eu lhe tenho e esse programa é relevante. Já assisti, eu comentava com você há pouco, já assisti entrevistas que você fez, muito boas. Muito bom. Você tem essa experiência imensa em marketing político, em analisar o valor das pesquisas. Hoje o Brasil está assim desconfiando de pesquisa. O que é que você poderia dizer para os jovens aqui? As pesquisas funcionam ou não? Olha só, essa é uma boa dúvida, né? O primeiro postulado da ciência, nós sabemos, é sempre a dúvida. Não é? Quando eu digo confie nas pesquisas, eu digo sempre confie desconfiando, porque é assim que se deve, essa é a postura que se deve ter diante de qualquer iniciativa científica. Uma boa definição de ciência, muito boa, eu gosto muito do Simon Singh. Ele escreveu um livro fantástico, O Último Teorema de Fermat, e discutindo exatamente o famoso matemático. E o Simon Singh define ciência da seguinte forma: tome-se uma rigorosa base matemática, rigorosa, indisputável, indiscutível. Sobre ela adicionem-se medições imperfeitas e observações imprecisas. E o nome disso é ciência. Ou seja, a ciência tem avançado desde sempre, não é? Ela é a base do desenvolvimento da humanidade, tudo que nós temos hoje, ou seja, a longevidade que se alcançou, não é? O conhecimento humanista que se consolidou ao longo de séculos, a qualidade de vida que a humanidade desfruta, a despeito dos inúmeros problemas que essa mesma humanidade enfrenta agora, que somos 8 bilhões de pessoas nesse planeta Terra aí, de futuro tão imprevisível. Tudo isso se deve em larga medida, ou em principal medida, ao desenvolvimento científico. Então, trazendo do geral para o particular e indo mais diretamente à sua questão. As pesquisas de opinião, as pesquisas eleitorais, sobretudo, outra coisa não são senão aquelas pesquisas de mercado que o mundo já assiste, já utiliza desde a primeira década do século passado. Quando as pesquisas de mercado vão para o domínio de temas públicos, de relevância pública, temas políticos, elas são chamadas de pesquisa de opinião pública. E essas mesmas pesquisas, na conjuntura das eleições, ou seja, voltadas para o objeto eleitoral, elas são chamadas de pesquisas eleitorais, mas é a mesma metodologia. São esses mesmos métodos e técnicas que estão por trás do desenvolvimento das marcas e dos produtos. Então, eu digo sempre a amigos empresários que às vezes questionam, etc., eu digo sempre, olha, tudo bem, há que questionar sempre, né? Eu faço isso sempre e toda pesquisa, mesmo quando feita pelo Instituto do qual eu sou presidente do Conselho Científico, o IPESP, é realizada, eu analiso com lupa, sempre, questionando, nunca tomando como inteiramente procedente aqueles achados, aqueles dados. Mas eu digo a eles, olha, quando vocês questionarem pesquisa, cuidado com a contundência com que vocês às vezes fazem isso, porque muitos deles, e como eu disse, empresários, eu digo, vocês vão desestimular o time de marketing das empresas de vocês. Porque é com base nessas referências, nesses mesmos métodos qualitativos, quantitativos, que são desenvolvidos os estudos da área mercadológica das empresas de vocês e as empresas, os produtos dependem deles. O mundo gasta, Naline, cerca de 100 bilhões de dólares todos os anos com pesquisas desse tipo. Sim. Pesquisas de marketing, pesquisas de opinião pública, etc. Você imagine se a sociedade só pudesse saber a opinião sobre um governo, não é? O grau de concordância ou discordância da maioria da sociedade com relação a políticas públicas, etc., se só puder saber a cada 4 anos no momento da eleição. Não, então elas são importantes balizadoras, elas servem para os políticos do governo, para os políticos da oposição,
para a mídia e para a sociedade, sobretudo para a sociedade em geral. É importante que se aperfeiçoe? É importante sim. Por exemplo, agora nós tivemos, em 8 de outubro, tivemos as midterms, as pesquisas, as eleições intermediárias norte-americanas. Os nossos jovens às vezes não sabem, mas eles renovam a Câmara Federal, a House deles, a cada 2 anos. Fazem mais de 1/3 do Senado e eleições para 36 governos estaduais e para um sem número de cargos. É uma democracia muito pujante. Pois bem, as pesquisas nos Estados Unidos, os analistas tinham contestado, criticado vigorosamente em 2020 e 2016, porque haviam se descolado razoavelmente do resultado das urnas. Eu sempre insisto que pesquisas não devem ser vistas exatamente como prognósticos das eleições, devem ser lidas como tendências, porque as pessoas mudam de opinião, mudam de atitude de última hora. Às vezes as pessoas que respondem à pesquisa simplesmente não vão votar e a abstenção, então, distorce ou separa o resultado das pesquisas daquele que foi registrado nas urnas. Pois bem, dessa feita nos Estados Unidos, os analistas comemoraram, porque as pesquisas saíram bem próximas, elas deram certo, entre aspas, nesse ano. O que é que mudou nas pesquisas em relação àquelas de 2 anos atrás e aquelas de 2016, 6 anos atrás? Não mudou praticamente nada, não houve grande mudança metodológica. É a conjuntura mais propícia, uma conjuntura em que as atitudes, as opiniões, as intenções de voto dos eleitores são mais estáveis ao longo do tempo. Há poucos solavancos nos instantes finais e, como tal, as pesquisas, que por definição são sempre realizadas antes da votação, salvo as pesquisas chamadas de boca de urna, e essas não medem atitudes, essas medem comportamento. Então, num cenário de maior estabilidade dessas intenções de voto, dessas atitudes, as pesquisas conseguem cravar um resultado mais próximo ao que de fato vai ocorrer. Então, pesquisas, confiemos, desconfiando, mas sempre valorizando. Sim. Nessa sua experiência, Lavareda, a democracia representativa, ela está sempre, assim, numa crise de credibilidade, numa crise de confiança, né? Como é que você explicaria esse Brasil de 40 partidos e outros aí pedindo pista, não é? Várias propostas de criação de mais partidos. Olha, você endereça a questão para um tema absolutamente relevante. Veja, em primeiro lugar, a crise da democracia, só para traçar um cenário mais geral. Do ponto de vista do mundo, a crise da democracia, ela vem junto com a crise econômica a partir do final dos anos 90 do século passado. Ela se agrava em 2008 com a crise econômico-financeira de dimensões internacionais. Ou seja, quando os estados nacionais vão perdendo capacidade de atender às principais demandas da sociedade, dado que o mundo no pós-guerra era um mundo que se organizou sob balizas democráticas. A democracia sofre a incapacidade desses estados nacionais de proverem qualidade de vida para a maioria das famílias. Então, cresce o endividamento das famílias, cresce o endividamento dos próprios estados e diminui, então, a capacidade de atender num nível razoável, num nível satisfatório, as demandas acumuladas. Cresce a desigualdade, o estado de bem-estar, sobretudo na Europa, começa a mostrar sinais de incapacidade de atender, como eu disse, as expectativas até então satisfeitas, não é? Durante algumas décadas no pós-guerra. Esse é o pano de fundo no qual se dá a emergência dos populismos, a exploração na Europa, sobretudo, da questão das migrações, do desenvolvimento estimulado, infelizmente, por movimentos populistas, de posturas xenófobas, e tudo isso que nós assistimos até hoje, né? Aí a democracia representativa, ela também tem um componente de lentidão, ela é analógica na sua concepção, né? Naline, você sabe disso, os poderes do Estado, né, respondem com muita responsabilidade
as demandas da sociedade, e essa responsabilidade implica num tempo, num processo, que não se dá, e que às vezes parece muito diferente, muito contrastante com a velocidade vertiginosa dessa sociedade de mercado digital que nós experimentamos com o desenvolvimento das tecnologias de informação, sobretudo. E quando você chega no Brasil, combina tudo isso com uma situação que nós vivemos no Brasil. Democracia representativa, definida na nossa Constituição. Os partidos têm, embora isso não esteja dito lá, como categoria, tem monopólio da representação. Mas ainda assim, esses partidos não são democráticos. Os partidos não ajudam a organizar correntes de opinião na sociedade, né? O Adam Tversky, um cientista político de grande reputação internacional, num livro conhecido, né? Para que servem as eleições? Essa é a pergunta dele que faz, e todo o seu trabalho vai nessa direção. Ele diz, olha, as eleições só conseguem dar conta do seu papel na sociedade, né, se os partidos políticos são capazes de estruturar os conflitos e estruturá-los de forma legítima. Ou seja, se esses partidos representam correntes de opinião organizadas na sociedade, né, e eles sendo os pipelines, os condutores dessas opiniões, que naturalmente se colocam em conflitos umas em relação às outras. Mas nós temos partidos muito fortes no Congresso e que, como tal, conseguem se fazer muito fortes no governo, mas os partidos inexistem ao nível da sociedade. Os partidos não existem, ou seja, continua a valer uma pergunta que foi formulada em 1853. Dom Pedro II vira-se para o Marquês do Paraná e diz, Honório, e os nossos partidos? Onde estão os nossos partidos? Ou seja, essa pergunta que Dom Pedro II fez ao Marquês, então, ela podia ser feita hoje. Na sociedade, nossos partidos são, como chamam, partidos hidropônicos. Sim. São aquele tipo, por exemplo, de alface que fica com as raizezinhas boiando no meio líquido, nutridos por verbas públicas, nutridos pelo poder que o espaço que ocupam no legislativo termina lhes conferindo. Agora nós temos menos partidos, fruto da reforma de 2017. Isso é importante, mas esses partidos, os poucos que existem, continuam desenraizados na sociedade. O PT tem um pouco de raiz por conta da sua origem lá atrás. O resto, em grande medida, é anti-PT, ou seja, é identidade negativa. Sim. O sistema eleitoral que nós temos, o sistema proporcional de lista aberta, é um absurdo, é uma obsolescência. Só existe no Brasil e mais 3 países, todos de eleitorado pequeno, Finlândia é um deles, por exemplo, não tem nada a ver. Esse sistema proporcional de lista aberta, Naline, ele individualiza a representação. Isso significa que individualiza a política. Fulaniza. Né? Fulaniza significa que nós temos na Câmara Federal, e isso se reproduz nas Assembleias Legislativas e nas câmaras municipais, mas na Câmara Federal nós temos 513 empreendedores individuais. Sim. E isso é muito sério. Ou seja, e daí para essa multiplicidade de partidos, embora reduzido agora para finalidade, mas ainda assim com federações, que na verdade são coligações, né, dissimuladas, etc. Né? Mas o Brasil enraiza seus partidos, e para isso vai ser fundamental mudar esse sistema eleitoral proporcional de lista aberta das eleições legislativas que nós temos, ou nossa democracia representativa vai ficar muito débil, vai continuar muito débil, porque os representantes são apenas indivíduos, e você tem, por exemplo, olha só um quadro, tome-se o resultado das eleições para o Parlamento Nacional agora em 2022. Os partidos chamados, classificados academicamente como partidos de direita, independentemente da precisão dessa classificação, é a classificação canônica na academia, na ciência política. Os partidos de direita, os partidos de centro, que são basicamente PMDB e PSDB, e os partidos de esquerda. Pois bem, os partidos de esquerda são
do ponto de vista de votação, quando você vê o conjunto da votação, fizeram 30% dos votos. Partidos de centro declinaram são 10%. O restante, 62%, porque na verdade os partidos de esquerda são 28%, um pouco menos que 30%, 62%. Agora veja só o curioso, onde é que o presidente Lula ganhou a eleição? Nordeste, etc. Qual foi a região que elegeu em maior quantidade de votos para o parlamento, para representantes de direita? O Nordeste. Ou seja, o Nordeste é o principal celeiro. As pessoas votaram nos indivíduos. Votaram nos indivíduos, deputados, e votaram no indivíduo, o presidente Lula. Agora, o Constituinte fala, acena pelo menos, como uma democracia participativa. Isso é utopia, Lavareda? Eu acho que nós podemos e devemos ter uma forma de vitalizar essa nossa democracia representativa, uma injeção de participação. Vai ser muito difícil nós termos aquele nível de democracia participativa do modelo original, que sempre é Suíça, que nós estamos pensando, mas, por exemplo, costa oeste norte-americana, Califórnia, principalmente, mas também outros estados daquela área em que o direito de proposição, o direito de iniciativa é exercido, não é, com bastante frequência. Agora mesmo, em vários estados americanos, em mais de 8 estados, da última vez que eu observei, estava se votando a utilização da marihuana, da maconha, para fins recreativos, né? Se votando isso. Não, isso é de uma riqueza muito grande, não é? Eu acho que o Brasil devia recorrer mais a referendos, a plebiscitos e exercitar mais a ficha limpa, foi uma iniciativa popular, e né, se estimular mais, se incentivar mais essa participação do cidadão. Eu acho que isso pode dar uma vitalizada importante nessa nossa democracia representativa, que está combalida, como você chamava a atenção antes. O Constituinte ele foi muito tímido ao incluir na Constituição institutos que aprimorariam, pelo menos em tese, a democracia, como o recall, que infelizmente aqui só é utilizado para trocar peça de veículo, etc. O veto popular, né? Então, você vê alguma viabilidade na introdução desses institutos aqui no Brasil? Eu vejo, mas não vejo com muito otimismo se nós não enfrentarmos um primeiro degrau. Qual é o primeiro degrau? Somos democracia. Então, nós temos que ter partidos democráticos. Nós não podemos ter partidos com comissões provisórias que se tornam permanentes. Sim. Como é que uma comissão provisória se torna permanente? Como estratégia de direção, de condução por um determinado grupo dos destinos de um partido político. Isso não funciona. Nós podíamos ter no Brasil, como, por exemplo, a Constituição Portuguesa. A Constituição Portuguesa, na reforma de 1997, na revisão constitucional de 97, eles introduziram na Constituição o artigo 51, que, em outras palavras, diz o seguinte: olha, os princípios democráticos têm que reger obrigatoriamente a vida dos partidos. Renovação, transparência, democracia, eleição de todos os quadros, dirigentes por todos os filiados, etc. É fundamental democratizar os partidos até para nós podermos mudar o sistema eleitoral. Porque ninguém vai querer adotar um sistema distrital misto, por exemplo, que é para onde migram os países, na sua maioria, quando querem, né, mudar o seu sistema eleitoral, porque é importante quem nos assiste saber que não há nenhum sistema eleitoral milagroso, não há nenhum sistema eleitoral melhor, superior aos demais. Tem a ver com as circunstâncias, qual é o problema de cada país. O que é que o Brasil precisa no momento? Precisa enraizar partido e aproximar representante e representado. Como é que faz isso? Sistema distrital misto. É o remédio para um determinado tempo. Daqui a algum tempo seria necessário aperfeiçoá-lo. Com o voto distrital, com a porção distrital da representação, você aproxima representante e representado. Todo mundo vai conhecer o seu deputado, etc. e tal. Nos Estados Unidos, por exemplo, quando uma pessoa sai de Wisconsin ou de outro estado, e de um distrito, e vai a Washington, vai visitar. É quase que obrigatório, faz parte, ir visitar o gabinete, o escritório do seu representante, pela aproximação.
E você dá na outra porção, que é o voto de lista fechada, você dá um choque de partidarização na sociedade. Os partidos viram pessoa jurídica com consistência aos olhos da sociedade. São cobrados por isso e cobram uns aos outros, não é? Os participantes que cobrem, que zelem pela imagem, não é? Pela imagem desse partido, senão todos são prejudicados. O voto proporcional de lista aberta, ao contrário. O maior competidor de um candidato não é o candidato do outro partido, é o candidato do seu próprio partido, sim, que pode ultrapassá-lo no momento da votação. Sim. Então, uma competição dessa é uma briga, é uma briga na selva eleitoral. Então, nós precisamos democratizar os partidos e, democratizando os partidos, através de uma reforma eleitoral digna desse nome, nós vamos poder, com certeza, dar passos mais consistentes para aperfeiçoar e proteger a nossa democracia. Então, a nossa democracia, Lavareda, ela tem orçamento secreto, ela tem fundo eleitoral, fundo partidário, mas eu não vejo os partidos investirem naquilo que é obrigação de fazer com que aqueles institutos de formação política da cidadania funcionem. E são verbas poupudas, né? São verbas significativas, né? Será que não há interesse do partido em se abrir, em se tornar... Olha, Naline, sem regras claras, precisas, que induzam, dito de outra forma, que constranjam, que forcem, que exijam a democratização da vida partidária, partidos, assim como sindicatos ou outras organizações, eles ficam submetidos ao que um sociólogo, o alemão Robert Michels, nos anos 20 do século passado, denominou a lei de ferro da oligarquia. Isso termina ocorrendo até na vida de um condomínio. Né? Quem mora num prédio, etc. e tal, num condomínio, com muitos, às vezes com dezenas, às vezes com centenas de moradores, as pessoas não se interessam muito, apenas uma pequena quantidade vai lá, participa das reuniões, e eles terminam mandando e conduzindo mesmos, aquela coletividade, sempre os mesmos, e em algum momento é inexorável, os interesses desses que conduzem terminam descolando do que é majoritário no sentimento da maioria. Mas isso tem a ver, não é, com a postura da maioria, que abdica, no caso, né, dessa metáfora condominial a que eu estou me referindo, abdica voluntariamente da sua participação. No caso dos partidos, que, como eu lembrava, tem como categoria o monopólio da representação, o que é que isso significa para o jovem que está nos assistindo? O doutor Naline, se quisermos ser candidatos, individualmente não podemos. Temos que ser candidatos através de um cartório ou partido político. Então, eles têm, no seu conjunto, o monopólio da representação política. Depende-se de partido. Se esse monopólio existe, e se, por definição, está no texto constitucional, nós somos uma democracia representativa, essa representação, esse canal, essa agência de representação tem que ser organizada obrigatoriamente, ou deveria, sob parâmetros democráticos. A sociedade presta muito pouca atenção nisso. Né? Você acha que a candidatura avulsa seria um antídoto, ou seria uma abertura para quem detesta partido político? Olha, seria uma tentação. Essa é uma boa tentação, não é? Há determinados produtos que parecem remédios, né? Tem jeito de remédio, né? Tem aparência de remédio, tem o cheiro de remédio, mas na verdade é veneno. Na verdade é veneno. Homeopatia. Candidatura avulsa terminaria de liquidar a nossa democracia, porque implicaria na fragmentação, na atomização. E se nós pararmos para pensar, a fragmentação, a atomização é talvez uma das piores ameaças à vida democrática. Se nós prestarmos atenção, Naline, todos os radicalismos, eles emergem na sociedade democrática em momentos de hiperfragmentação. Veja, por exemplo, o Trump. Trump é reconhecido pelos analistas, pela maioria das pessoas que têm uma leitura mais, digamos,
uma leitura responsável, comprometida com os princípios democráticos, o Trump é o populista na principal nação democrática do mundo. A nação que inventou a fórmula eleitoral, que era essa fórmula mágica que permitiu a transferência de poder entre indivíduos, entre grupos, a transferência não sanguinolenta de poder. Isso é fantástico, né? Hoje é uma coisa, parece corriqueira, mas nós estamos falando do final do século XVIII. Então, o Trump representou isso. Como é que o Trump chegou ao poder? Primeiro no Partido Republicano. Ele ganhou as primárias, que são processos de seleção do candidato para a eleição geral, nas primárias até então as mais fragmentadas da história do Partido Republicano, disputando com 17 candidatos. Ou seja, uma força extremista, em geral, de uma dimensão reduzida, ele vai, na fragmentação, conseguindo o tamanho necessário para ir ascendendo. Foi assim na pulverização de forças da República de Weimar, onde o nacionalsocialismo, estamos falando de Hitler, também fez o mesmo percurso. Eleito democraticamente. Chegou lá democraticamente, mas não era majoritário, mas uma porção do eleitorado, né, numa cidadania fragmentada, que lhe deu o peso específico suficiente necessário para ascender ao poder. Então, fragmentação é o pior dos males. E a fragmentação hoje da política, ela decorre não só de fórmulas institucionais, como, por exemplo, eu referi o voto proporcional desde o Maurice de Verger, década de 50 do século passado, depois o Douglas Ray, já anos 70 também do século passado, mostrava que o sistema proporcional ele tem uma tendência à fragmentação, ele é fragmentador por excelência. Pois bem, então, essa fragmentação, hoje, além da fórmula legal institucional, a fórmula da representação, ela é estimulada pelas tecnologias de comunicação. Isso que eu ia entrar. Então, o mundo digital ele é fragmentador por excelência. Então, você veja, se combinássemos candidaturas avulsas com redes sociais, ou seja, comunicação digital, com voto proporcional, a nossa democracia, né, que já não anda no estado de muita saudabilidade, digamos assim, para dizer o mínimo, essa nossa democracia ia ser profundamente comprometida. Todos nós sabemos, e o professor e cientista político Antônio Lavareda, mais do que nós, que as redes sociais influenciaram as eleições nos Estados Unidos, influenciaram as nossas de 2018 e esta, né, como já haviam provocado a Primavera Árabe e outros fenômenos aí. Será que nós vamos chegar a um dia em que a mera consulta, a aferição da vontade do eleitor vai ser feita só pela internet, só pelas redes sociais? Olha, essa é uma interrogação que se coloca e que inspira a nossa imaginação. Com certeza, a tecnologia tem sido um elemento importante que ajuda o aperfeiçoamento da institucionalidade, não só da institucionalidade, aperfeiçoa, é a força motriz do desenvolvimento dos países, das nações, etc. Então, tecnologia é muito importante. No caso, tecnologia da informação e, mais especificamente, redes sociais, digitalização da sociedade, que avançou numa velocidade exponencial a partir da pandemia, por exemplo. Sim. Calcula-se que o mundo acelerou em 5 vezes o ritmo que já ia percorrer de digitalização das atividades, digitalização das atividades de trabalho, digitalização das atividades de educação, sim, digitalização do seu lazer também, sim, e digitalização do consumo. O conjunto disso assumiu proporções impressionantes. É óbvio que você tratava lá atrás da nossa conversa da questão da democracia participativa. Olha só, aí é uma bela avenida
para nós trazermos a questão da sociedade e da participação digital, não é? Ou seja, já há aplicativos hoje onde os cidadãos podem apontar para as prefeituras, etc., todos os problemas do seu bairro, das suas localidades e também suas reclamações. Isso já aproxima bastante. Pode-se pensar a mesma coisa, já se pode fazer isso também com aplicativos no Congresso Nacional. Os cidadãos podem comunicar e participar, né? São auscultadas as suas opiniões e participar de vários processos de consulta emitidos pela Câmara Federal e pelo Senado. Já existe isso no Brasil e em outros países. Nós podemos imaginar que, por exemplo, o voto vai se dar futuramente pelo meio digital. Então, você não vai precisar se deslocar, etc. E tal. A dúvida é o seguinte, questiona-se hoje urna eletrônica, imagine se o voto hoje fosse digital. Nós vamos ter sempre esses problemas. O importante é acreditar que a tecnologia da informação, afora todas as vantagens da melhoria da qualidade de vida das pessoas, vai ajudar também a melhorar a qualidade da participação dos indivíduos, dos cidadãos no nosso universo democrático. Isso vai ser extremamente importante. Agora, não substituirá, né, a tecnologia digital por si só não vai prover, né, respostas a desafios que nós temos. Sim. Por exemplo, a questão dos partidos. A tecnologia digital pode ajudar imensamente a democracia partidária, mas para isso é necessário instituir mecanismos e regras de democratização da vida partidária, por exemplo. Sim. Lavareda, com a sua experiência, não é, tantos anos, né, nas pesquisas, você não nota que a soberania é um conceito que foi extremamente relativizado, porque há conglomerados apátridas ou que não têm nenhuma conotação nacional, que têm orçamentos superiores a inúmeros estados e que podem compelir estados a seguirem, a fazerem aquilo que lhes interessa, né? Então, existe algum antídoto a esse domínio do capital selvagem, sem nenhum compromisso com a democracia? Olha, a única forma para que as sociedades, né, as nações possam se contrapor a isso, é a cooperação internacional. Ou seja, esses mecanismos terão que ser necessariamente mecanismos de cooperação internacional. Nós temos as Nações Unidas, por exemplo, precisando de um ajornamento, precisamos rapidamente de uma atualização. A cooperação internacional, a cooperação intelectual, a Unesco hoje é algo que já foi uma fonte inspiradora dessa cooperação ao nível intelectual em todo o mundo. Ela hoje já revela um certo esgotamento, ela também precisa dessa atualização. A ONU e a Unesco foram passos adiante da Sociedade das Nações e do Instituto de Cooperação Intelectual, que era ligado à Sociedade das Nações lá no pós-Primeira Guerra Mundial, né? Então, o mundo precisa desenvolver mecanismos de cooperação internacional, né? Mecanismos esses que representem basicamente a cidadania do conjunto dos países, que possam se contrapor aos interesses de grupos econômicos transnacionais que terminam comprometendo a real efetivação dos interesses dos Estados nacionais. Então, isso é um desafio permanente. Nós temos uma tendência à globalização, com cooperação internacional mais intensa, e tendências anti-globalização. Essa é, inclusive, uma das bandeiras dos populismos, sobretudo dos populismos de direita, mas não só populismo de direita, por exemplo, o Partido Comunista Português também é contra a União Europeia, etc. e tal, tem uma postura reticente. Então, nós podemos falar em resistência aos populismos.
O mundo hoje tem vários desafios. Na política, a principal delas é salvar, entre aspas, a democracia representativa diante do assédio, diante do assalto dos populismos. Populismos no plural, nas suas diversas formulações. Formulação que existe no Brasil, como existe na Hungria, como existe na Itália, como existe em vários países. Uma boa receita para isso é observar como a Alemanha tem resistido à alternativa democrática, a AfD, aquele partido de extrema-direita. A trajetória da Merkel, a estratégia da Merkel, nunca admitindo que a UCD fizesse coalizões com a extrema-direita, um partido de centro-direita, a UCD nunca cedesse a coalizões com a extrema-direita, com a AfD, como a Áustria, como tinha ocorrido na Áustria. Aliás, como ocorre hoje em diversos países europeus. Então, é preciso estarmos atentos para isso. E, de outro lado, como é que é o velho desafio da democracia? Como é que a democracia ela foi pensada para construir uma plataforma de igualdade entre desiguais. Ou seja, o momento das eleições é o momento em que o voto do operário vale tanto quanto o voto do seu patrão, etc. O voto do doutor vale tanto quanto o do analfabeto, etc, etc. Ou seja, e você tem esse desafio hoje de grupos econômicos se sobrepõem e numa escala transnacional aos interesses da coletividade, aos interesses da maioria. Então, como é que você faz isso? Você tem que revitalizar os organismos internacionais que, em última instância, representam o conjunto da cidadania dos diferentes povos. Isso é agravado também, Naline, hoje, pelas Big Techs. As Big Techs hoje são talvez uma das maiores ameaças à democracia também, teoricamente, uma das maiores ameaças. São transnacionais, influenciam o cotidiano de todos os indivíduos e esses algoritmos incompreensíveis para a maioria da sociedade, eles são dotados de uma lógica que é uma lógica disruptiva, uma lógica que termina construindo e consolidando bolhas, termina separando as pessoas, termina fragmentando a sociedade, terminam impulsionando, movidos por interesses econômicos que inspiram esses algoritmos, porque algoritmos, outra coisa não são senão receitas, e algoritmos são sempre programados por seres humanos. Ele não cai como paraquedas, né, na vida das empresas. Então, contrapor-se a isso é um desafio fantástico para a sociedade. Uma outra influência que com certeza você analisa e está nas suas obras também é a questão da religião, né? A religião na democracia, principalmente em estados que não tiveram uma educação de qualidade, então as regras impostas pelos pastores, pelos sacerdotes, ainda são regras observadas naquelas famílias mais humildes, né? A religião tem desequilibrado a democracia brasileira? Olha, a religião, é preciso nós levarmos em conta o seguinte: nós já tivemos uma presença ativa da religião em outros momentos. Nos anos 30 e no início da Quarta República, a partir da Segunda Guerra, a LEC, a Liga Eleitoral Católica, ela tinha uma interferência no processo eleitoral extremamente importante, significativo, vetando candidatos, etc. Isso nunca foi positivo e era criticado. Né? A Igreja Católica vai ao longo do tempo, nós tivemos o período autoritário, teologia da libertação, mas desde os anos 80, a Igreja Católica recua na sua participação política. Alguns críticos dizem que isso foi positivo, outros dizem que foi negativo, porque o que se colocou a partir daí foi a emergência na dimensão política das igrejas evangélicas, sobretudo das denominações neopentecostais. E aí que tem crescido e que tem sido celeiro de boa parte das bancadas nos legislativos estaduais e no legislativo, no Congresso Nacional. Essa participação, essa combinação de religião e política, nós sabemos que nunca foi algo positivo para a democracia no mundo. Ela é própria de teocracias, né, no Oriente Médio, etc. e tal, que nós assistimos e o mundo não admira
esses regimes, e no caso de países em que você tem clivagem religiosa, olha, clivagens que não fazem bem à democracia, clivagens étnicas e clivagens religiosas. Então, a produção de clivagem religiosa é algo bastante negativo e preocupante. O Brasil também precisa refletir a respeito. Ou seja, você ter políticos ligados a determinadas religiões, professando determinados credos, é uma coisa absolutamente natural. Agora, você ter bancadas religiosas é alguma coisa que deve ser objeto de bastante reflexão. No passado, e eu digo isso só para ficar uma coisa muito clara e balanceada, que isso não tem de respeito apenas aos evangélicos. No passado, eu estou dando um exemplo concreto, o jovem vai lá, deu uma pesquisada, LEC, Liga Eleitoral Católica, jogou um papel bastante negativo sobre na política brasileira de então. Lavareda, você está numa casa em que a função de todos os nossos operadores, os funcionários das delegações extrajudiciais, a função deles é garantir a propriedade, né? Hoje o registro de imóveis permite que o proprietário que tenha a sua propriedade ali registrada na circunscrição imobiliária competente, ele durma tranquilo. É o papel das muralhas na Idade Média, você pode, dentro da cidade fortificada, você dorme sabendo que há todo um sistema ali de proteção. E o seu papel de cientista e pesquisador é aferir a imagem dos partidos, do sistema eleitoral. Você acha que os cartórios no Brasil mudaram a sua imagem ou ainda precisam caprichar na sua produção imagética? Olha, isso é um ponto interessante. Eu não tive a oportunidade de pesquisar exatamente a imagem dos cartórios, mas pesquisamos bastante uma área na qual eles estão inseridos. Nós tivemos a oportunidade de coordenar num estudo com a Fundação Getúlio Vargas, o IPESP, um estudo da Associação dos Magistrados Brasileiros, conduzido pela Renata Gil, a presidente da AMB, pelo ministro Belize, do STJ, inspirado pelo ministro Dias Toffoli, do STF. Eu tive a oportunidade de coordenar o maior estudo já realizado até hoje sobre a imagem do judiciário brasileiro. Isso concluído, foi um estudo que levou 1 ano e meio, 50 grupos focais, uma amostra nacional de usuários e não usuários do sistema de justiça, amostra de procuradores, amostra de advogados, amostra de defensores públicos também isso. E o que nós vemos é que o aperfeiçoamento tecnológico, o desenvolvimento institucional das várias áreas do judiciário tem conduzido, Naline, a uma situação bastante interessante, até surpreendente, né, para nós que conduzimos a pesquisa. O nível de satisfação dos usuários do sistema de justiça é surpreendentemente muito elevado. Eu quero dizer surpreendentemente, porque não é essa a imagem que você vê na mídia, que transparece, etc. Eu tenho certeza que as modernizações, no plural, que essa atividade cartorial no Brasil, tem atravessado, né, mudanças, inclusive, que fizeram com que essa atividade deixasse de ser alguma coisa tradicional, né, quase que hereditária apenas, a modernização disso, o enriquecimento das práticas burocrático-digitais, né, através da tecnologia da informação, tudo isso, se for avaliado concretamente junto aos usuários, sobretudo, vai refletir numa avaliação muito positiva. Eu fiquei bastante surpreso, né, de ver como os serviços do sistema de justiça brasileiro são bem avaliados pelos seus usuários, né? Bastante surpreso isso. Isso até, às vezes, discrepa, porque quando nós falamos em imagem judiciário, nós pensamos sempre qual é a principal filtro através do qual se faz essa avaliação.
é a imagem do Supremo. Sim. É a imagem do Supremo. Mas o Supremo, obviamente, é a ponta do iceberg, Sim. mas não é o iceberg todo. Os jovens não sabem ou não têm condições de avaliar que o Supremo em outras democracias, ele é corte constitucional, não necessariamente judicial. Eu acho que aqui é uma anomalia no sistema brasileiro, que nós construímos um sistema com 4 instâncias, né? Nós temos o duplo grau de jurisdição, não o quádruplo grau de jurisdição. Passar pelo STJ como terceira instância, passar pelo Supremo, chegar ao Supremo como quarta instância. Isso prolonga indefinidamente as lides, então é uma anomalia. Agora, o sistema das delegações extrajudiciais, ele começou a receber uma porção de atribuições que nós chamávamos de jurisdição voluntária, aquilo que não há conflito, e eles fazem muito melhor do que o próprio judiciário solucionar questões com a informalidade, com a coloquialidade, sem o juridiquês, né? Então as partes podem procurar... As câmaras de arbitragem jogam um papel importante. Nós somos tímidos, Lavareda, porque os Estados Unidos, e você conhece, tem modalidades, tem dezenas de modalidades de composição consensual de conflito ou de controvérsia, e nós ficamos sempre assim, mediação, conciliação e arbitragem, né? E poderíamos avançar. As delegações estão contribuindo com isso. Eu acho que com isso elas melhoram também a performance do judiciário, né? Certamente. Você não precisa tramitar dezenas de anos. Outro dia, o ministro Henrique Meirelles, comentando o papel da justiça, falou, ela é respeitada, ela é melhor do que em muitas partes do mundo. Só que não precisa demorar 26 anos, um processo, né? Até chegar à final. Mas, mesmo assim, as delegações podem melhorar a sua imagem, né? Esse é um trabalho que deve ser feito, não é, Lavareda? Com certeza. Todos os processos, rompendo o estritamente judicial, burocrático, né? Isso só vai contribuir, sobretudo, para a celeridade. Celeridade. Que quando você pergunta hoje a opinião das pessoas sobre o judiciário, mas qual é a principal reclamação? Lentidão. É o tempo, é a lentidão da tramitação. É isso que o ministro Henrique Meirelles comentava. É isso mesmo. Esperar 2 décadas para a solução do conflito não é alguma coisa razoável. Eu sei que vocês gostaram dessa conversa com o Lavareda. Melhor do que isso, vocês devem ler aquilo que ele escreveu. Ele tem uma produção prolífica, né? Tem muitos livros e muitos artigos. A opinião dele é respeitada em inúmeros espaços, né? No Brasil e fora do Brasil. Procurem no Google, né? Antônio Lavareda, e eu acho que vocês vão conhecê-lo melhor e gostar cada vez mais dele. Lavareda, deixa uma mensagem para os nossos jovens que estão ali sequiosos por promessas, por esperança num Brasil tão turbulento como nesses nossos dias pós-eleição, né? Olha, nós estamos saindo de um processo eleitoral turbulento, para dizer o mínimo, né, como o doutor Nalini acabou de mencionar. Mas, com certeza, dias melhores virão. E que dias melhores são esses que nós podemos imaginar? São dias em que o país, em algum momento, vai ter que se reconciliar, né, porque o país não pode continuar dividido durante muito tempo, ou mesmo quando se permanecer dividido, pelo menos alguns consensos vai ter que adotar. O Brasil vai ter que reconhecer que é necessário enfrentar, por exemplo, na linha, a questão da desigualdade. Sim. Nós vamos ter que enfrentar a desigualdade, nós temos que enfrentar a questão climática, ou seja, o Brasil tem que dar um exemplo ao mundo nessa dimensão. Nós precisamos enfrentar a questão da educação das nossas crianças. Então, outro aspecto intimamente relacionado à questão da desigualdade que nós temos. Ou seja, o Brasil é um produtor de alimentos excepcional, etc. Não pode conviver com a realidade de você ter quase uma Argentina, 33 milhões de pessoas passando fome. Ou seja, mas com certeza o Brasil vai enfrentar essas questões, começar a enfrentá-las com maior eficiência
e melhores resultados. Para cada um de nós, o que compete, sobretudo aos jovens, é apostar em duas dimensões. Primeiro, na sua formação profissional, seja técnica, seja universitária. Hoje, diferentemente do passado, é possível se obter muito sucesso em carreiras técnicas, carreiras sem a formação tradicional universitária. Isso abre mais espaços, mais oportunidades e também a cada um, sobretudo aos jovens, investir na sua formação como cidadão, se interessando mais sobre as coisas, sobre os objetos de interesse público, levando em conta que é impossível dar certo individualmente apenas, não é? Ou seja, para nós darmos certo como indivíduos, é preciso que a cidadania esteja razoavelmente contemplada, nós precisamos dar certo como país, como nação. Então é isso. Bons indivíduos ajudam a construir uma boa nação e o futuro, com certeza, será mais alvissareiro para todos nós. Muito obrigado, Antônio Lavareda, grande cientista político, professor, tem experiência internacional, professor da Universidade Federal de Pernambuco, chamado a todos os espaços onde se procura avaliar a democracia brasileira, essa democracia representativa político-partidária, não é? Então, nós sempre aprendemos com ele, tenho certeza de que vocês gostaram, nós vamos tentar trazê-lo mais uma vez para a gente continuar essa conversa. Muito obrigado, Lavareda. Vai ser um prazer voltar.